Boa noite, Brasil! Armindo Esgorlon, CEO da SGA, aqui mais um dia ao vivo no TI Estratégica, nessa edição super especial dos 10 anos da SGA. E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, que é o Leonardo Bortoleto, que vai me entrevistar. Sim, hoje eu sou o entrevistado da noite. Boa noite, Brasil. Boa noite, galera. Vamos lá. Já vou subir aqui dentro de instantes. Leonardo Bortoleto, empreendedor, empresário, vai contar um pouco aqui. Na verdade, hoje o entrevistado sou eu que vou contar tudo aqui nessa live. Maravilha. Obrigado a todos pela presença. Leonardo aqui, ele já entrou e eu vou puxar ele aqui ao vivo com a gente. Boa noite! Como é que tá, meu amigo? Boa noite! Hoje o dia de sentir aquele friozinho na barriga é meu, né? Agora é a sua vez. Exatamente. Muito obrigado, viu, Léo? Olha, Armindo, Prazer eu que te agradeço. Participar de histórias como essa, para mim, é sempre uma alegria, é enriquecedor. Parabéns pelos 10 anos da SGA, parabéns por tudo que vocês construíram e que ainda vão construir. Para mim é uma honra poder participar e ter você como convidado, entrevistado. Hoje é você que fica no canto, na sinuca. Exatamente. Podemos começar? Você está pronto? Claro. Preparado? Estou pronto. Preparado. Essa edição aqui é especial do TI Estratégica, e aí, como você sendo nosso convidado, eu não posso deixar... Bom, avisando a todo mundo que no final da live também podem enviar suas perguntas durante todo o período que a gente vai estar aqui e que no final a gente vai responder. Armindo, na última quarta-feira, SGA completou 10 anos. Parabéns de novo. Conta aqui pra gente, todo mundo que está assistindo, conta para mim a intimidade desse bastidor e como que foi a trajetória, quais os pontos que você, como empreendedor, considera essenciais e que contribuíram para o crescimento da SGA durante todos esses anos. Legal, Léo. A SGA, a gente começou essa história em 2010, né? E foi uma história muito interessante. A gente começou como um parceiro Microsoft aqui. E durante o início dessa caminhada, a gente foi tentando acertar o modelo, né? Como é que a gente ia trabalhar, enfim. E durante essa trajetória, Léo, a gente foi aprendendo algumas coisas, inclusive errando, né? Que é onde tem o maior aprendizado. E eu lembro aqui que em 2013, né? Um pouco antes disso, a gente começou a ter o primeiro contato com a nuvem, que hoje é um aspecto muito significativo do nosso negócio, né? E ali em 2014, ainda no modelo de negócio, vamos chamar assim de tradicional, né, que não era nuvem ainda, a gente teve duas experiências assim muito marcantes na nossa história, né? A primeira experiência foi de um cliente grande que a gente atendia aqui no ramo farmacêutico em Belo Horizonte, e a gente entregava, suava a camisa aqui para poder entregar valor para ele. E o cliente, em determinado momento, ele cancelou o contrato com a gente depois de 6 meses. Isso daí foi um ponto marcante, porque a gente fazia todo o trabalho, mas o cliente não percebeu o valor. E aquilo ficou marcado muito na nossa história, e principalmente anos depois, 4, 5 anos depois, a gente conseguiu usar muito esse aprendizado para construir, né, um modelo de negócio diferente. E nesse mesmo ano, a gente teve uma outra experiência que foi perder algumas oportunidades de mercado com a justificativa de que a empresa do outro lado ganhadora tinha uma referência técnica. Isso também marcou muito com a gente e nos norteou para uma decisão mais tarde na empresa. E aí, Léo, 2015 para a gente foi um ano muito especial porque foi a primeira vez que a gente migrou, né, o ERP super conhecido chamado SAP, para a nuvem da Microsoft. No mundo tinha pouquíssimos casos, e aqui a gente fez o primeiro caso no Brasil,
de um SAP rodando na nuvem da Microsoft. E que lá marcou muito essa nossa trajetória de nuvem, né? A trajetória da SGA na nuvem. Então, foi um momento muito especial para a gente. 2015 também, nessa história, nessa trajetória, a gente deu um passo em falso, né? Que foi entender que a venda de hardware e software, de equipamentos, poderia ajudar as empresas a se transformar, Léo. E a gente descobriu um ano e meio depois que isso não ia acontecer e a gente desistiu dessa operação. Caminhando um pouco mais na história, né? 2017, a gente foi buscar o nosso CTO, Aloysio, meu sócio hoje, como uma referência técnica no mercado. Então, aquele aprendizado que a gente teve em 2014, né, serviu muito para a gente poder utilizar nessa decisão. E foi muito importante, porque a gente começou a ter uma referência técnica muito forte no nosso time, na nossa trajetória também. 2018, Léo, foi um ano assim, incrível. Foi o ano que, depois de 8 anos de modelo de negócio, né, desse negócio, da SGA, da nossa trajetória, da minha trajetória empreendedora, a gente conseguiu construir um modelo de negócio que pudesse gerar para o mercado, para os nossos clientes, muito valor agregado. Então, aquela experiência lá de 2014 que a gente teve de perder, né? Do cliente falar não, do cliente cancelar um compromisso que tinha com a gente, nos ensinou que para entregar uma solução para o cliente, a gente precisava de muito mais do que simplesmente trabalhar. E olha que trabalhar já é um aspecto muito duro, né? Mas a gente precisava alinhar as expectativas, comunicar bem com esse cliente, entender o que ele percebia de valor, atender isso daí. Então, a gente conseguiu desenvolver um modelo de negócio que hoje tem ajudado a SGA a poder escalar o negócio dela. Então, foi um ano bastante incrível também dentro da nossa trajetória, né? E aí, 2019, a gente teve uma experiência, já estou chegando em 2020. Estamos chegando. 2019, a gente teve uma experiência muito interessante, que foi testar o nosso pitch, aquilo que a gente faz com 2 diretores de uma empresa multinacional, um diretor que fica em Londres e a outro na África do Sul. E aí a gente conseguiu convencer esses caras do que o que a gente faz aqui tem muita profundidade, tem muito valor e teve valor para a empresa dele, né? E isso trouxe uma resposta que, de alguma forma, a gente tinha um entregável de classe global, em algum nível, né? E aí começou a despertar muito um desejo, um sonho, em mim, em parte do time também, da internacionalização, da famosa internacionalização, né? Que é um assunto que a gente vem discutindo desde então. E chegamos em 2020, aí, nos 10 anos, uma caminhada longa de muito aprendizado, de muita dedicação, né, Léo? Você também é empreendedor, empresário, sabe bem o que é isso, o que a gente precisa de fazer todos os dias, né? Sabedoria, muitas vezes a resiliência, a persistência, né, o suor, para conseguir fazer. E, é claro, toda a dedicação de pessoas, de um time, que junto com a gente também acredita num sonho, num propósito maior para poder fazer acontecer, porque a batalha ela é dura, viu? E precisa de ter muita paixão ali, muito amor ali pelo que faz para conseguir dar conta. É verdade. E olha, de novo, parabéns. Obviamente, você só chegou até aqui porque você tem um excelente time, parte dele, inclusive, eu conheço muito bem. Você está de parabéns. As perguntas que eu vou te fazer são de participantes de outras edições. Eu vou começar. Peço até desculpas às pessoas que já estão enviando as perguntas, mas calma, vai chegar o momento. Eu tenho que passar a régua aqui em todo mundo que já passou por esse evento nosso. E vou começar com uma pergunta do Manuel Landave, CIO. Olha a pergunta, direto para você. Como você entende o papel do RH na formação desse novo mindset colaborativo nas organizações, de forma a acelerar projetos e inovações? Eu entendo que o papel do RH ele é fundamental, tá, Léo? Para a gente, essa parte de inovação e de transformação, a leitura que eu faço, é que ela está sustentada em 3 pilares. São processos, tecnologia e pessoas. Perfeito. E já que pessoas é parte desse processo da inovação, da transformação, o RH ele tem um papel fundamental também de trazer para a empresa metodologias, ferramentas, né, e um movimento
para poder apoiar a empresa a fazer essa inovação, a transformação que a gente tanto diz. Então, existem alguns elementos que o RH ele pode contribuir dentro desse processo, por exemplo, treinamentos com metodologias ágeis, né? O agrupamento, a organização de times multidisciplinares, onde você tem a área de tecnologia, a área de negócio, marketing, sentado na mesma mesa e discutindo problemas. Ele tem um papel fundamental também com os executivos de negócio, para conseguir fazer com que eles patrocinem todo esse movimento. Então, assim, o RH ele tem um papel também super importante dentro desse processo, porque para se fazer a transformação, para se trazer inovação para dentro da empresa, é preciso também fazer uma transformação cultural. E para fazer a transformação cultural, existe uma série de metodologias, de ferramentas que podem ser introduzidas e dessa forma as pessoas, os profissionais, a empresa toda se engajar nesse movimento. Muito bom. Eu tenho mais uma pergunta dele aqui. O Manel pegou e mandou duas logo de uma vez. Como que você vê a falta de mão de obra especializada para a implementação de soluções em nuvem e na TI, de forma geral? E como que isso impacta na estratégia de TI das organizações? Aliás, pergunta de ouro aqui do meu amigo Manuel. Muito bom. Eu entendo que a leitura que eu faço, né, dessa escassez do profissional é o convite que o contexto atual que a gente está vivendo, como pessoas, seres humanos e empresas, faz para esses profissionais, né? O mundo tem convidado os profissionais de TI para o protagonismo, Léo. O que é isso? Tudo que a gente fala hoje, digitalização, de transformação digital, igual eu comentei, são em cima de 3 pilares: pessoas, processo e tecnologia. Tecnologia puxa muitos processos. Então, esse profissional, ele tem sido requisitado para entrar em campo e jogar o jogo, para poder ajudar as empresas a se digitalizarem, a fazer a transformação digital. Então, a primeira leitura que eu faço dessa escassez de profissional é isso. E aí, para os profissionais de tecnologia que estão nos ouvindo, e quem não é ainda de tecnologia que também está ouvindo, existe uma grande oportunidade de carreira, né? A tecnologia ela já veio há muito tempo para ficar, mas ela tem se tornado cada dia mais relevante para o contexto mundial. Então, esses profissionais, essas pessoas que querem seguir isso, têm uma grande oportunidade na mão. Agora, é claro que isso impacta muito, né? A falta do profissional muitas vezes impacta o progresso, né? A inovação, a empresa que quer transformar. Então, certamente é necessário fazer um plano aí. E pensando nisso, Léo, hoje é um dia muito especial, é o último dia do mês de setembro, mês dos 10 anos de aniversário da SGA. E dentro desse contexto, a pergunta é ótima, a gente lançou hoje no mercado nosso hub de inovação, nosso hub de conhecimento, que traz aí de uma forma gratuita para todos os profissionais de tecnologia, mas também para quem não é de tecnologia, um curso com 17 módulos de fundamento de tecnologia em nuvem. Que legal. Então, ali os profissionais, né, as pessoas vão poder aprender mais sobre o que é nuvem, quais são as tecnologias, quais são os conceitos, né? Os conceitos econômicos, financeiros, os conceitos de uso, né? Os conceitos de propriedade e as tecnologias em si. Tem muito conteúdo rico, já fica aqui o convite para todo mundo poder acessar, porque esse curso ele é gratuito e é a forma da gente poder contribuir também com o mercado e elevar aí o conhecimento dessas pessoas. E acessa pelo site da SGA, é isso? O site é o hub.sgatecnologia.com. A gente divulgou hoje em todas as redes sociais. E o pessoal pode buscar o link lá também. Maravilha. Vamos aqui para a pergunta do Paulo Inel, que é CIO da Azul Seguros. Paulo pergunta o seguinte: com as mudanças galopantes de tecnologia, metodologias e mindset que as empresas têm se deparado ultimamente, qual é a estratégia adotada pela SGA para se manter sempre atualizada nas tendências do mercado? Pergunta boa de cliente, hein? Ótima pergunta. O pessoal caprichou aí. Eu devo ter exagerado um pouco, né, Léo, nas perguntas que eu fiz durante as lives aí. Isso. Mas tá bom, vai dar certo, vai dar tempo. Exatamente. Então, do ponto de vista mais estratégico, Léo, a gente olha muito para algumas instituições aí multinacionais
que, de alguma forma, influenciam muito o mercado em termos de tendência. A gente tem duas de referência, que é o Gartner e o IDC. Então, eles mostram muito um caminho do que as empresas mais maduras têm perseguido, em termos de desejo ou de prática realmente, e isso norteia bastante o nosso olhar aqui também. A gente também olha muito para o que os clientes estão fazendo ou o que eles estão desejando fazer, e aí tem diversas pesquisas de mercados que nos mostram isso. Nós olhamos também para os concorrentes para entender as práticas, como é que eles estão se posicionando, a estratégia. Enfim, a gente tem um olhar muito amplo, né? Quando a gente desce um pouco para a questão mais tática operacional, que é o time técnico e tal, a gente tem um time técnico hoje extremamente capacitado, que é parte da rotina dele fazer essa atualização periódica através do que a gente chama de certificações profissionais, né? Os provedores de tecnologia com quem a gente se relaciona, né, principalmente a Microsoft, eles têm programas de treinamento e hoje é parte da nossa rotina. Cada pessoa do nosso time técnico faz aí de 3 a 4 certificações, que é quase um MBA cada um, viu, Léo? E uma coisa muito importante também, que entra nessa questão de como é que a gente se mantém atualizado, né, nessas tecnologias, é olhar o conceito que a gente tem sobre essa jornada da transformação, essa jornada para a nuvem, né? Para a gente garantir sucesso do cliente é estar lado a lado com ele, ajudando ele a garantir, a fazer a solução que a gente implantou funcionar. E para que isso aconteça, Léo, de uma forma muito periódica, a gente faz revisões das estratégias. Então, o time técnico está sempre revisando como é que a gente implantou, o que a gente implantou, como é que a gente pode melhorar, e isso naturalmente puxa essa equipe, né, o nosso time, para poder entender o que está acontecendo em termos de mercado, de novas tecnologias, e dessa forma que a gente traz muito para a mesa. Então, é um misto de... Desculpa. É um misto de amarrar, né? Entender o que influencia o mercado, né? Como é que os nossos competidores eles também estão se posicionando, e aí amarrar um modelo operacional que faz organicamente o time sempre se manter atualizado. Olhar tudo o que está acontecendo e manter todos os pratinhos girando ao mesmo tempo. Exatamente. Exatamente. Essa próxima pergunta aqui do CIO do Banco BS2, Fernando Raduns, eu gostei muito. Então, eu quero ver, dentro dessa máxima, como é que você nos responde. Como que você enxerga o papel das lideranças de tecnologia no ambiente em que as empresas se posicionam cada vez mais como empresas de tecnologia e onde as áreas de negócio possuem cada vez mais conhecimento técnico? Nesse sentido, assim, aquela máxima do nosso mercado de tecnologia, de que ela precisa cada vez mais entender do negócio, isso cai por terra? Muito boa provocação aí, viu, Léo? Boa, né? Boa, ótima. Então, a leitura que eu faço dessa questão é uma leitura muito prática e uma leitura muito otimista também. Porque quando a gente fala que dentro do negócio nós temos pessoas mais maduras na prática que a gente entrega, no conhecimento que a gente entrega, eu faço a leitura de que a gente está ganhando vários patrocinadores, né, várias pessoas ali que são pontos de apoio dentro da instituição. E aí eu percebo que o líder de TI ele tem, na verdade, uma grande oportunidade de direcionar melhor a estratégia que ele quer, utilizando melhor os recursos que tem na empresa, por já conhecer. Eu acho que um dos grandes desafios que os profissionais de tecnologia têm é conseguir fazer uma tradução entre a tecnologia e o business, o negócio, né? Quando a gente leva muito a tecnologia como o ponto central da discussão, há uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem isso e também não faz nenhum sentido. Se o meu business é um business de logística, eu preciso dialogar a parte de logística ali, não a tecnologia. E aí, quando você tem pessoas mais entendidas, eu acho que você consegue conectar melhor as ideias e fazer os projetos avançarem de uma forma mais rápida e mais robusta. Agora, pegando o primeiro trecho da pergunta dele, que tem a ver com as empresas que estão se transformando em empresas de tecnologia, né? Isso. De novo, eu entendo que isso é o convite que o mercado está fazendo para os profissionais, os líderes de TI, de serem mais protagonistas.
se a minha empresa, e eu conversei com o Bruno Santos da Localiza na semana passada, e a Localiza está fazendo esse movimento. A Localiza está fazendo o movimento de ser uma empresa de tecnologia, né, e que entrega mobilidade, né, que entrega serviços relacionados à mobilidade, à locação, a carro, etc. Então, se a minha empresa, que é uma empresa de mobilidade, ela está querendo, está fazendo a transformação para uma empresa de tecnologia, eu fico ainda mais em evidência dentro do negócio, eu, enquanto líder de TI, né, mais em evidência no negócio, mais protagonista. Então, para mim, é uma grande oportunidade de carreira, uma grande oportunidade de mercado que os líderes, os profissionais de TI têm na mão nesse momento, porque o momento é muito oportuno. Esse movimento ele estava acontecendo, talvez de uma forma mais humilde, ainda mais retraída, em alguns nichos de mercado de uma forma mais avançada, tipo no mercado financeiro, a gente viu um movimento muito grande, né? Muito puxado por algumas empresas como o Nubank, que também a gente falou aqui no TI Estratégica, que vai disruptando o mercado e vai trazendo todos os bancos, todas as instituições a reboque, né? Então, esse setor, por exemplo, estava num movimento muito forte. E aí a gente... Pode falar, Léo. Pode concluir. Eu queria fazer uma observação, mas pode concluir, por favor. Não queria te interromper, raciocínio. Não, então a gente via outros setores de uma forma ainda mais retraída, mais humilde, avançando em relação à transformação. E o que o Covid fez, a Covid no caso, foi acelerar isso, porque ela tirou a oportunidade da gente ter, ou restringiu a oportunidade da gente ter o contato físico. Então, o varejo, de uma forma geral, que vende muito no offline, né, vende muito ali na porta aberta, né, no tete-a-tete com o consumidor, esse cara ele teve que se transformar para o digital, ele teve que vender agora no e-commerce. E aí essas empresas tiveram que fazer muitas pressas, que ainda não estava preparado, essa digitalização, esse canal digital para conseguir fazer com que a operação continuasse funcionando. Então a provocação é ótima, porque eu entendo que aqui existe uma grande oportunidade do líder de TI, né? Se posicionar melhor dentro da empresa, dele assumir um papel de destaque para o qual o mercado e a necessidade, o contexto que a gente está vivendo, tem quase que suplicado, viu, Léo? Eu vou só a minha colaboração que eu queria comentar é que enquanto eu estava, né, na Sucesso Minas, ou até mesmo na Sucesso Nacional, o que muita gente comentava é que era o período de ouro para estabelecer a posição adequada no board das empresas das pessoas de tecnologia, sejam CIOs ou gerentes de tecnologia. E o que o CB já bem colocou é que a Covid deu uma acelerada em todo esse processo e a necessidade de inserção de tecnologia agora está esparramada em tudo quanto é empresa, de tudo quanto é porte, de qualquer setor econômico. Então, a máxima continua valendo. Perfeito. Tem aqui Perfeito, uma pergunta... Sim, pode falar. Não, queria fazer uma reflexão aqui, pegando a pergunta do Landeiro, da questão do RH com isso. Eu tive a oportunidade recente de conversar com uma empresa do setor público, né? E a gente começou a entender como é que eles estavam fazendo a questão da transformação digital, né? Uhum. E quando a gente fala na transformação digital, a gente está falando em transformar a empresa. Sim. E transformar não é melhorar ela, é realmente fazer uma transformação, pegar uma empresa que é de mobilidade e transformar numa empresa de software, vai continuar entregando carro alugado, só que de uma maneira completamente diferente, entendeu? E aí, dentro desse processo, quando a gente fala na transformação e tal, tem um conceito implícito aí, que é o conceito da experimentação, Léo. O que é o conceito da experimentação? É algo que eu vou descobrir, eu vou fazer uma investigação para poder descobrir fricções dentro de um processo, né, oportunidades de se melhorar, de se transformar, e a partir disso eu vou experimentar numa metodologia ágil, né, onde eu desenvolvo, construo uma solução minimamente viável, aplico ela e vejo se funcionou, e se não funcionou eu descarto, e se funcionou eu sigo, mas que eu não entendo ainda qual que é o escopo exatamente desse cenário. E aí, quando a gente vai para esse âmbito das empresas públicas, né, e o Bruno Santos trouxe um pouco disso,
que você tem que fazer a licitação e para você licitar você tem que definir bem o escopo do que você quer contratar, isso acaba sendo um bloqueio para que as empresas públicas também elas possam promover mais a inovação, promover mais a transformação dos próprios negócios. Então, se você pensa que as empresas privadas têm um desafio muito grande de se transformar, de digitalizar, você imagina o quanto de oportunidade ainda não existe no setor público, né? De atender mais aos anseios da sociedade. A menor dúvida. Aqui a pergunta próxima nossa é do Léo Dias, CEO da Novo Agro Ventures, também já foi subsecretário de Ciência e Tecnologia no Estado, grande amigo. Visto que a SGA é uma empresa que tem a transformação digital como um dos seus principais aliados, e que vivemos em um país que a maioria das instituições ainda estão na era industrial, Armindo, na sua visão, qual é o caminho para as empresas tradicionais se inserirem no mundo digital? E como a pandemia influenciou nesse processo? Perfeito, Léo. A pergunta é ótima também, porque durante esse TI estratégico, a gente teve a oportunidade de conversar aqui com várias empresas, né? Coca-Cola, MRV, a própria Localize, BS2, que são empresas que estão liderando muito esse processo de transformação. Ficou muito claro que o início disso tudo começa da cabeça lá, né? Do presidente, do CEO, do acionista. Esse cara ele precisa se abrir para experimentação, para o processo de inovação, que é um processo que permite, Léo, com que você coloque dinheiro sem necessariamente esperar um retorno daquilo. Não quer dizer que você não espera o resultado, só que o resultado tem muito a ver com aprendizado e não necessariamente com algo que vai te trazer retorno financeiro. Só que o aprendizado, seguidamente, né, vai te levar para o caminho de sucesso e, consequentemente, o resultado. E a grande questão é, esse resultado também é transformador. Se você pode fazer pequenas melhorias, pequenos avanços, né, que vão te dar o retorno e tal, quando você se abre para a experimentação, para a inovação, você pode fazer grandes transformações que podem te dar resultados ainda maiores. Então, esse patrocínio interno é o início de tudo, dentro da leitura que eu fiz e das conversas que a gente vem tendo aqui no TI Estratégico e no mercado. O patrocínio interno, né, o patrocínio top-down do negócio, ele é fundamental para que isso aconteça. Depois entra as estratégias de RH para poder trabalhar a transformação cultural, né, a própria cultura da empresa, trabalhar uma cultura mais voltada para contexto e menos para controle, para uma cultura mais de liberdade com responsabilidade, né, de uma cultura forte que permita com que as pessoas possam colocar os seus talentos à mostra, à prova, também com metodologias que vão ensinar toda a empresa, né, um pensamento mais ágil, um pensamento de experimentação também. E aí vem, né, o time de tecnologia e vem outras áreas. Então, respondendo a pergunta do Léo, eu entendo que esse patrocínio seguido ali de um trabalho em conjunto com as pessoas, ele é fundamental para tirar uma empresa de um estágio mais conservador, né, mais no modelo não digital, para o início dessa jornada, né, porque é uma jornada, ela é um movimento constante, ele não é um movimento único que você inicia e finaliza e a transformação está realizada. É uma jornada contínua e o tempo todo a gente vai estar olhando para o que está acontecendo no mercado e adequando a empresa para poder atender a esse movimento. No processo, eu só, para complementar, a pandemia influenciou demais nesse processo, na sua avaliação, esse tipo de aceleração aconteceu definitivamente? Definitivamente. Agora, uma coisa que é muito interessante da sua pergunta, Léo, é que o que aconteceu na Covid, que acelerou o que a gente está chamando de transformação, na verdade foi a digitalização, né? Exato. A empresa que estava acostumada a vender, né, com as portas abertas, ela teve que criar um site, um e-commerce, né, para conseguir continuar vendendo no online. E isso é muito diferente, você criar interfaces digitais, de fazer uma transformação digital na empresa, que tem a ver com pensamento, que tem a ver com um movimento em relação às pessoas, que tem a ver com novas tecnologias, que tem a ver com novos processos. Então é muito diferente. O que a gente viu no mercado
foi uma corrida para digitalização, uma corrida para que eu pudesse construir as interfaces digitais para eu continuar operando com o negócio. E isso é muito diferente de um movimento de transformação digital. Por exemplo, a gente conversou com o Reinaldo lá da MRV, e ele falou, a MRV começou a transformação dela 2 anos atrás. Quando entrou na Covid, eles entraram em produção, né? Eles fizeram um go live do projeto, né? Eles colocaram esse projeto de 2 anos no ar, e isso transformou, né? Um projeto que era vendido offline 100%, né? Eles vendem mais de 4.000 apartamentos por mês, tudo isso feito de uma forma totalmente digital, mas o processo, as pessoas pensados e treinados para esse movimento. E é legal a sua observação sua, né, Armindo, porque nós vamos viver agora uma moda de todo mundo falar que está entregando transformação digital e, na verdade, está digitalizando o processo, está abrindo uma porta online para todo mundo operar. Mas não é transformação. Foi bom você ter colocado e deixado muito claro essa separação entre esses 2 momentos, porque é natural que no meio de tanto falatório apareçam oportunistas, inclusive, dizendo que fazem uma coisa e não vão entregar. E aí vão falar que a transformação digital ela não é alcançável, ela não produz resultado, ou não é tudo aquilo que se programou a ser. Mas, na verdade, é porque comprou uma coisa e está levando outra. Então tem que arrumar especialista para poder fazer isso mesmo. Posso ir para a próxima? Preparado? Pode sim. Preparadíssimo. Eu vou te dizer que a Rubiane, ela trouxe, a Rubiane Pires, gerente de TI do Cruzeiro Esporte Clube. Pergunta curta normalmente é mais perigosa do que pergunta muito longa e cheia de introdutório. Na lata, ela pergunta para você, como que você enxerga a parceria entre os fornecedores de tecnologia e seus clientes? Na canela. Muito interessante essa pergunta. Isso aí. Ótima pergunta, porque isso é bem legal. Eu acho, Léo, que a gente tem que entender muito dos desafios que as empresas estão passando, né, em termos mercadológicos, né? Então, está muito claro que toda empresa hoje tem um desafio de se transformar, de atender esse consumidor novo, de atender esse novo normal que a gente está vivendo. E aí ela tem o seu propósito, a sua missão, a sua visão de marca, né? Qual que é a visão que a empresa traz. E é super importante quando a TI estiver buscando, né, os seus fornecedores, os parceiros, que ela busque parceiros que estejam conectados com o seu desafio. Então é muito diferente, né, a gente ter um fornecedor que entrega aquilo que você pede, você pediu A, ele te entrega A, de um fornecedor que está engajado, ele está ali comprometido com o que esse A que eu estou entregando ele vai resolver, ele vai trazer de valor para o negócio. E se durante a nossa jornada, né, desse fornecimento, dessa solução, o A ele variar para poder entregar um resultado melhor, que esse seu parceiro esteja engajado nisso. Então, a pergunta é ótima e a gente vê ainda uma prática bastante relevante no mercado de empresas, né, buscando um relacionamento ainda mais transacional, um relacionamento onde você me demanda e eu te entrego aquilo que você está me pedindo, de relacionamentos mais duradouros, mais longos, que tem a ver muito com o comprometimento com os desafios reais que o cliente coloca na mesa. Então, isso muda tudo, muda o jogo, né? Porque você passa a discutir muito sobre os desafios reais da empresa, sobre o sucesso daquilo que está sendo comprado e contratado, e não mais discutir escopo do que você está entregando, quantas horas você vai se dedicar, porque isso é só o meio para a gente atingir o objetivo. Muito bem. Armindo, estamos com a última pergunta, obviamente, das perguntas que estão aqui preparadas pelos participantes das outras edições. Depois eu vou para a pergunta de todo mundo que já escreveu aqui durante a transmissão. Leandro Farina, Tech Manager da Nubank. Quais mudanças você enxerga que vão ocorrer na rotina das pessoas para que elas consigam se manter seguras e ter sua privacidade respeitada em um mundo com ameaças cada vez mais elaboradas? Muito legal essa pergunta aí, Léo.
Isso daí, naturalmente, introduz o assunto da Lei Geral de Proteção de Dados. Exato. Certamente você deve ter um bom conhecimento disso daí também, né? Eu acho que essa pergunta a gente pode responder, inclusive, pelas próprias perguntas que foram feitas aqui hoje. O Fernando, lá do BS2, ele falou muito sobre as pessoas estão ganhando mais conhecimento de tecnologia. Então, essa maturidade que acaba acontecendo, né, uma percepção melhor de como é que a gente tem interagido, né, o que está sendo perguntado, o que está sendo pedido, eu acho que isso já cria uma proteção mais orgânica, ainda no nível inicial, mas isso ajuda muito. Então, as pessoas buscarem mais pelo conhecimento em relação ao que elas estão fazendo, interagindo, né? Na dúvida, como se diz no trânsito, não avance, né, Léo? Importante. E tem também as questões que o próprio país, as regulações, as leis que estão sendo pensadas para proteger mais as informações das pessoas, para entregar para elas uma autonomia maior sobre como ela direciona, com quem ela compartilha e o que ela compartilha com as empresas que têm interesse naquela informação. E o tanto de coisa que vai ser impactada pela Lei Geral de Proteção de Dados e o tanto de transformação que a gente vai viver no usuário final, eu e você, não como homens de tecnologia, mas como usuários da tecnologia que, em massa, vão começar a exigir de cada um dos clientes, de cada um dos seus fornecedores, né, de tecnologia, um nível de prestação de serviço e cuidado à proteção de dados sensíveis muito grande. Né? Quem não se preparar, sem sombra de dúvida, vai ficar não só para trás, como pode correr um risco de não existir. Então, a rotina vai ser muito modificada para todo mundo. Né? E bom, uma coisa que é interessante isso, Léo, pode falar. Só para comentar aqui, para fechar o assunto, é que hoje as empresas elas utilizam muitos dados, né? Até então, né? Muitos dados pessoais para conseguir fazer a venda dos seus produtos e dos seus serviços. E não quer dizer que elas não vão poder continuar utilizando, mas elas não vão poder entrar tanto no detalhe, no micro, né? Vão ter que fazer classificações de sexo, por exemplo, classificações de regiões e tal, de um aspecto mais amplo, para conseguir atingir o mesmo público, e eu acho que isso acaba trazendo uma proteção também para as pessoas, né? E elas vão ser abordadas muito mais por uma classificação macro do que por detalhes pessoais, mais privados que elas têm. Sem dúvida. Vamos então, agora, vou checar aqui na minha outra tela as perguntas. Ana Clara, Armindo, há 10 anos atrás, a nuvem não era uma realidade nas empresas. O que te fez acreditar e investir nesse negócio? Obrigado pela pergunta, Ana. É mais ou menos assim. Qual foi a loucura que você estava pensando, então, naquela época, para poder gastar dinheiro com isso? Falando de outra forma, a pergunta da Ana. Muito bom. A primeira coisa é desmistificar um pouco a questão da nuvem, né? A gente já usa o MSN, o antigo MSN, né? O Hotmail, o Gmail, o Yahoo, o Ball, vários domínios, vários provedores de e-mail há muitos anos. Então, a nuvem, ela já é um conceito presente na nossa vida, talvez enquanto mais pessoa física, né, do que como empresa, há muitos e muitos anos. Né? Ela surgiu ali, se eu não me engano, na década de 90 ainda. Então, para a gente que já tinha um pouco mais desse entendimento, né, o que aconteceu muito a partir de 2010, que começou o assunto a ficar mais maduro, foi esse conceito sendo trazido para as empresas. Né? E qual o conceito que é? Principalmente um conceito de economia em escala. Né? Então, como é que eu consigo agrupar, né, know-how, tecnologia, equipamentos, né, ativos, para eu poder prestar um serviço mais inteligente? E aí, quando a nuvem ela começou a ser introduzida no mercado, com o conceito de você utiliza aquilo que você paga, né? Que você paga aquilo que você utiliza, na verdade, é o contrário. O conceito de que você não precisa de ter mais tudo que você quer para poder realizar as suas ideias, os seus projetos.
Você pode usar agora, pontualmente, você pode escalar isso ao longo da sua jornada mesmo, né, empreendedora. Isso tudo foi me chamando muita atenção, e aí eu não tive muita dúvida lá no início, 2013, 2014, quando principalmente a Microsoft começou a chegar no Brasil, de que realmente isso daí seria a nossa realidade em poucos anos, né? Tanto que o nosso início foi um início muito de educar o mercado, de educação do que é nuvem, né? Muito se confundia dessa nuvem não existe, o que existe lá do outro lado, se é servidor, né? Se os meus dados vão ficar expostos. E, na verdade, aos poucos, as pessoas foram entendendo e a gente foi desmistificando que a nuvem existe em servidores, equipamentos da mesma forma do outro lado, mas ela é muito mais segura porque o investimento ele é muito mais massivo. É uma nuvem mais inteligente porque eu posso usar aquilo que eu preciso no momento que eu preciso e só pago por aquilo. E eu posso tanto crescer quanto reduzir aquilo que eu preciso. Fora que, né, Léo, a nuvem ela concentra o que há de mais moderno em termos de tecnologia e que permite com que as empresas e as pessoas elas possam sonhar, elas possam imaginar, e a nuvem ela ajuda, embarcando inteligência, a realizar isso, né, a garantir que possa ser feito aquilo que você está imaginando. Você consegue imaginar a SGA e relatar aqui para a gente como que ela vai ser daqui a 5 anos? Nossa, essa é uma pergunta sempre difícil que eu faço, né, para todo mundo prova, que eu converso. Exatamente. Mas hoje fica muito difícil assim, para imaginar, né, o que vai acontecer em 2, 3, 4, 5 anos, viu, Léo? O que a gente entende, né, para qual direção que esse mundo nosso está caminhando, né? O que vai se ter de muito presente em alguns anos, principalmente em termos de tecnologia, que é o nosso negócio, e isso vai nos direcionando. Agora, acho que o mais importante do que pensar, que acho que é sempre uma pauta, né, a ser discutida, onde que nós estaremos, o que vai acontecer, é como que eu estou preparado para me adequar às coisas que vão acontecer durante esse caminho. Se tem um buraco aqui, se tem uma situação nova ali que eu não estava prevendo, né? Se acontece coisas externas, como foi a Covid, o quão preparado, flexível, ágil, né? Eu estou para conseguir me adaptar a isso. Eu acho que essa é uma reflexão mais saudável a ser feita do que propriamente tentar imaginar o que vai acontecer aqui em 4 ou 5 anos. Melhor fazer isso do que fazer uma projeção que pode não ter absolutamente nenhum compromisso em se realizar, né? Bem feito, bem pensado e bem posicionado. O Bruno Baldo te faz a pergunta: Bruno, o que mais te surpreendeu positivamente durante esses 10 anos? Positivamente. Ótima pergunta. Obrigado, viu, Bruna, pela pergunta. Eu acho que o que mais me surpreendeu assim, positivamente é a capacidade humana que a gente tem de se reinventar, né? Eu acredito muito que o impossível, né, não existe. Eu acredito muito que o que a gente puder pensar, o que a gente puder imaginar, pode ser feito. Eu acredito muito que o ser humano ele tem uma capacidade que muitas vezes a própria pessoa ela não consegue identificar. E sempre, Léo, em vários aspectos, que a gente é colocado à prova, que a gente é colocado numa região onde a gente tem essa necessidade de se expandir em termos de conhecimento, em termos de esforço, em termos de dedicação, a gente geralmente dá conta. A gente geralmente dá conta de fazer isso. Então, o que mais me surpreende é essa capacidade humana de fazer mais e de se expandir e de fazer, de buscar sempre o impossível. Obrigado, Bruno. Foi ótimo. Bom, nós estamos dentro do nosso tempo ainda, temos condição de mais uma pergunta aqui da Laura. Armindo, qual foi a maior lição tirada nesses 10 anos? O que foi desmistificado na sua cabeça?
Perguntas difíceis, hein? É. Perguntas difíceis. A turma quer saber. Exatamente. A maior lição, eu acredito, eu vou tentar trazer para um aspecto talvez mais humano, né, sobre isso. A maior lição que eu posso tirar desses 10 anos em termos de aprendizado, né, é que sozinho a gente não consegue fazer nada, sabe, Léo? Eu acho que o maior desafio que a gente tem é poder unir as pessoas, né, em torno de um mesmo sonho, em torno de um mesmo objetivo. E por mais que esse seja o maior desafio, também é o único caminho que a gente tem de vencer isso tudo. Então, eu acho que ao longo desses anos, né, e eu continuo aprendendo todos os dias, a gente foi aprendendo muito como entender as pessoas, como fazer a leitura das pessoas, como buscar o potencial das pessoas, como poder proporcionar, né, desafios que realmente motivem, que façam as pessoas estarem engajadas no dia a dia, né, no trabalho e tal. E isso tem sido uma jornada diária, onde a gente, obviamente, tenta buscar os acertos, mas com certeza cheio de aprendizados também, porque a relação humana é uma relação extremamente complexa, mas também é uma relação extremamente motivadora da gente poder lutar por ela e batalhar ali no dia a dia. Não sei se eu respondi a pergunta da Laura, não, mas é isso aí. Acho que respondeu da melhor forma possível, porque eu só fazer um comentário, um adendo, nós temos tempo, tem mais uma pergunta, mas dá tempo. Eu tenho convicção de que nenhum empreendedor, nenhum, consegue trazer a sua empresa na posição onde a sua empresa hoje está, depois de 10 anos, se não conseguir não só motivar uma equipe, mas ser parceiro da sua equipe e a sua equipe entender que ela é parte importante para o sucesso do todo. Então, muito se engana quem acha que o empreendedor não consegue reconhecer isso, e muito infeliz é o funcionário que não consegue se integrar em um chamado como esse para poder transformar os negócios das empresas que são impactadas pela empresa que ele trabalha. Então, você está de parabéns, meu amigo. Última pergunta aqui, da Ana Matos. Como você vê a sua evolução como CEO nesses 10 anos? Como que era o meu amigo Armindo lá atrás, como que ele é hoje? Dono lá atrás, dono hoje, CEO lá atrás, CEO hoje. Uma ótima pergunta, principalmente quem está comigo há mais tempo deve estar fazendo uma reflexão agora, né? Porque eu também passei por várias transformações e faço mini transformações diárias, né? Mas eu aprendi muito com as pessoas que estavam comigo, nos erros e também nos acertos, mas principalmente as situações onde a gente erra, onde a gente tira o maior aprendizado. E com certeza, Léo, você falou uma coisa aí maravilhosa aí que muito se engana quem acha que o empreendedor ele não enxerga, né? Ele não quer fazer, não quer transformar. Mas existe um desafio e uma distância muito grande entre a teoria, entre o plano e o terreno e a prática, né? A complexidade que é lidar com todo esse universo. O tempo todo a gente é convidado a errar. O tempo todo a gente é convidado a errar. E o mais difícil é a gente conseguir acertar, por melhor que seja o pensamento, por mais bem intencionado que ele seja, né? Então, eu aprendo diariamente com as pessoas com quem eu trabalho, mesmo quando a gente erra, a gente reflete depois e traz a situação de novo e pensa como é que a gente poderia ter feito mais e melhor para poder tirar daquilo um resultado melhor, né, para todo mundo. E o que a gente mais quer é ver as pessoas junto com a gente no desafio, felizes, né? Satisfeitas, entendendo tudo aquilo que está acontecendo, entendendo todas as oportunidades. E com certeza eu sou muito grato a todo mundo que tem me suportado, não suportado no aspecto da convivência, mas no aspecto de me permitir, inclusive, fazer as evoluções enquanto profissional, enquanto humano. E é isso aí, aprendizado diário, a gente põe a cara a tapa aí para fazer a coisa acontecer, né, Léo?
É isso aí. Olha, da maneira como você se posiciona dentro da SGA, eu acho que é fantástico, inclusive para os seus clientes, usarem essa maneira e esse engajamento de colaboradores que você trabalha dentro da sua equipe para poder utilizar. Eu tinha falado para você que era a última pergunta, mas eu quero colocar mais uma aqui para você, porque é uma pergunta de uma pessoa que é uma grande referência para mim, sem sombra de dúvida. Eu já trabalhei com vários profissionais de tecnologia, mas eu vou dizer para você que a melhor pessoa, a pessoa que melhor se enquadra na categoria não só de CIO, mas de verdadeiramente visionário e inovador na área de tecnologia, é quem fez a pergunta aqui para você. Elizabeth Bortoleto, a minha mãe, uma das primeiras analistas de sistemas que Minas Gerais já teve, e mais do que isso, competente até hoje, porque trabalha comigo até hoje. Qualquer avanço tecnológico requer total engajamento e comprometimento dos colaboradores. Como que a SGA se posiciona? Ótima pergunta, né? Não poderia ser diferente. Dela é sempre assim. É verdade. Eu acho que é um misto de muito do que a gente falou aqui, né? Mas o que para a gente tem sido uma jornada muito interessante, Léo, e a SGA é muito dinâmica na sua forma de viver o dia a dia, né? Então a gente está o tempo todo repensando o que mais a gente pode fazer, como é que a gente pode acertar a rota e tal. Então, a gente tem passado por um momento muito especial desses 10 anos, não sei se é porque a gente completou 10 anos, né? Que é entender muito uma relação de propósito e uma relação de visão, né? O propósito é a atitude que nos torna hoje úteis ao mundo. Então, para que nós estamos fazendo o que a gente faz aqui? Para quem que isso tem serventia, né? Isso para a gente está muito claro, né? Hoje o nosso propósito ele é muito claro em relação a criar soluções para desafios reais utilizando as tecnologias de nuvem, né? Isso é o que nos move, essa é a nossa serventia, isso é que nos torna úteis ao mundo. E o que a gente entende, Léo, que se a gente fizer isso todos os dias, nas pequenas e nas grandes ações, desde mandar um simples e-mail até criar projetos extremamente robustos, a gente vai conseguir ajudar, né, com que as empresas e a TI ela transforme todas as áreas do negócio e também o negócio. Nós estamos falando muito da transformação digital. Nós entendemos que se a gente cumprir o nosso propósito, que é criar soluções para desafios reais utilizando a nuvem, nós vamos conseguir deixar uma marca, um impacto no mercado, que é ajudar as empresas, os times de TI, a transformarem todas as áreas e também o negócio. E é por isso que a gente vai ser lembrado. Então, quando a gente traz essa consciência, né, para o time, ligado, claro, a um contexto de mercado, o que está acontecendo, para onde que as empresas estão se direcionando, com certeza isso daí engaja muito, faz com que a gente tenha muita clareza daquilo que a gente tem feito, que a gente vem fazendo, faz com que a gente tenha muita apropriação de qual a marca que a gente vai deixar, como é que nós seremos lembrados, né? Lá na frente, quando uma empresa que a gente trabalha hoje falar que a TI ajudou a transformar todas as áreas e o negócio, e quem que ajudou a TI a fazer isso, certamente quando a gente escutar o nome da SGA, essa é a visão que a gente tem de deixar a marca, de deixar o nosso impacto para o mercado. E com certeza isso engaja muitas pessoas, né? Às vezes a gente ouve falar muito de propósito e não entende muito bem, mas quando a gente começa a entender, a gente fala assim, faz todo sentido acordar para realizar o propósito, porque isso é que vai deixar o impacto naquilo que a gente faz. Amin, vamos caminhar para encerrar, mas eu quero deixar aqui novamente, os meus parabéns para você, para a SGA, pela inovação que você implementa, pela resiliência como empreendedor, como motivador da tua equipe, como abre alas de um time fantástico que você mantém em Belo Horizonte. Aqui vai a minha observação. Empresa situada em Belo Horizonte, se mantendo aqui, independentemente das guerras fiscais, do ambiente inóspito para a inovação, que muitas das vezes a gente encontra. Meus parabéns. Parabéns pelos 10 anos. Muito obrigado por me convidar
a participar desse momento. Para mim é uma honra, é uma alegria poder estar aqui com você e com todo o seu time, com toda a estrutura que você preparou para todos esses eventos e para esse final, com a sua participação, por ter me escolhido para poder participar desses 10 anos da SGA. Para mim, verdadeiramente é uma honra e eu te agradeço muito por poder colaborar com a história da sua empresa e você, muito obrigado por colaborar com a história de Belo Horizonte, com a história da tecnologia no Brasil. Parabéns, meu amigo. Léo, muito obrigado. Eu tenho orgulho enorme do meu time. Você falou aí da gente estar sediado em BH. A gente sabe que o mercado de tecnologia está extremamente aquecido. E eu tenho muito orgulho de ter o time que eu tenho e da forma com que eles são engajados, né, no nosso negócio, no nosso propósito, porque a gente sabe também que é um time muito assediado pelo mercado aí. E o time faz as escolhas, né? Cada profissional que está aqui porque escolheu estar aqui com a gente. Porque com certeza poderia ter outras oportunidades ali fora, mas o que move essas pessoas, e isso me orgulha muito, vai muito além do que questões financeiras, né? Tem um propósito maior, tem um impacto maior em cima disso. Então, quero mandar um beijo muito grande aqui para todo o meu time, para toda a minha equipe, para toda a SGA, porque eu sou muito orgulhoso de ser escolhido por vocês para poder liderar, né, o nosso time nessa jornada que a gente tem aí. Então, Léo, muito obrigado e na semana que vem a gente começa um novo ciclo, um ciclo inteligente, um ciclo que fala sobre inteligência artificial, um assunto extremamente quente no mercado e a gente vai trazer muita aplicação prática, muito propósito para esse tema super importante. E para iniciar isso, eu estarei com uma pessoa super especial do meu time, nosso cientista de dados, o Alisson Abreu, estará comigo ao vivo na próxima quarta-feira, às 19 horas. Léo, um beijo para você, obrigado por fazer parte disso, viu? Eu que te agradeço, meu amigo. Parabéns de novo. Um abraço. Um abraço. Obrigado, gente. Boa noite, Brasil!